Saúde, veja a quantidade ideal de proteína que deve ser consumida diariamente. Veja também, estão abertas as inscrições para o Prêmio SESI de Literatura. Hoje é dia de Agenda Cultural e o Plano Aberto vai mostrar um laboratório na UFOP que desenvolve projetos que aliam criatividade e modernidade. Olá! A proteína é essencial na manutenção da saúde do corpo. Ela é responsável pela coagulação do sangue, por fornecer energia para músculos e cérebro, construir tecidos da pele e dos ossos, entre outras funções. Eu conversei com uma nutricionista da UFOP que falou sobre a quantidade ideal de consumo da proteína. Confira! Dores no corpo, queda de cabelo e manchas vermelhas na pele são alguns sintomas da falta de proteína. E para falar da importância desse nutriente, eu converso agora com a professora da Escola de Nutrição da UFOP, Anelise Andrade. Anelise, qual que é a importância de se consumir proteína diariamente? A proteína é um nutriente indispensável para a manutenção e construção de todos os tecidos corporais. Então a gente hoje é mais comum o problema do excesso de consumo de proteína no Brasil do que da sua falta. Então qual é a quantidade ideal para se consumir diariamente? Do total de calorias que são consumidos durante o dia, aproximadamente de 12 a 15% desse total deve ser utilizado com fontes proteicas, o restante carboidratos e lipídios. E quais são os alimentos ricos em proteínas? Então, hoje a gente tem uma visão um pouco diferenciada do que é um alimento rico em proteína, porque a gente tem hoje os vegetarianos, e é possível numa dieta vegetariana você ter uma qualidade biológica interessante de proteínas. Os principais alimentos ricos em proteínas são as carnes, os leites e derivados e ovos, mas em uma dieta vegetariana a gente consegue, com um planejamento adequado, colocando uma fonte de cereal e uma de leguminosa no mesmo prato do paciente, a gente ter uma proteína de boa qualidade biológica. Então é sempre importante a gente ter o arroz e o feijão, por exemplo. Em relação ao excesso de proteína, quais são os riscos? Isso é muito comum, principalmente em atletas que usam suplementos, e a gente tem hoje uma população muito grande de desportistas, dessas pessoas que fazem atividade física sem acompanhamento e que não são caracterizados como atletas mesmo, também fazendo uso de suplementos nas academias. O excesso de proteína, ele pode, no primeiro momento, essa proteína ser utilizada para fins energéticos, então ela substitui o carboidrato e o lipídio. Quando você tem um excesso de proteína na dieta, o seu rim vai ter que trabalhar mais para poder filtrar essa proteína, então eu posso ter a médio e longo prazo um problema renal. E também isso a longo prazo pode levar à hipertensão arterial. Então, além de outros fatores que a gente pode ter, por exemplo, como doenças hepáticas e outras coisas. Agora, em relação às pessoas vegetarianas, quais são as dicas de uma alimentação saudável sem perder a questão da proteína? Primeira coisa, é importante o acompanhamento de um nutricionista. Então, é um profissional habilitado para poder fazer o planejamento adequado, ele vai fazer o cálculo de todos os macro e micronutrientes da dieta desse paciente. O vegetariano, ele tem um problema em relação à vitamina B12, que só é encontrada em fontes animais, de origem animal, de alimentos de origem animal. Então, algumas dicas para quem estiver assistindo a gente sempre fazer uma refeição que tenha cereal e leguminosa, então pode ser o arroz e o feijão, ou o arroz, por exemplo, com um grão de bico, uma lentilha na mesma refeição, fazer uso mais de vegetais, principalmente de folhas verdes escuras, nas refeições grandes, que a gente chama que é o almoço e o jantar, e nunca utilizar nas grandes refeições, por exemplo, alimentos de fonte animal que seja de leite e derivados. Então esses alimentos eles diminuem a absorção do ferro, que já é um problema também na dieta do vegetariano. Então tem algumas dicas, mas é importante que tenha um nutricionista habilitado seguindo, junto com esse paciente. Ok, Anelise, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Com o objetivo de fomentar a produção literária aqui em Minas Gerais e descobrir novos talentos na área, há 4 anos o Serviço Social da Indústria promove o Prêmio SESI de Literatura. E as inscrições para esse ano já estão abertas. O prêmio é dividido nas categorias Texto Livre e Poesia. Os 3 primeiros colocados vão levar uma premiação em dinheiro. E os 15 primeiros classificados de cada categoria terão os textos publicados em um livro.
Para participar, é necessário ser filiado ao SESI ou dependente direto de um associado. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de maio em qualquer unidade do SESI. Você pode conferir a documentação necessária e outras informações no site fieng.com.br/SESI. Já sabe o que fazer no fim de semana? Confira algumas atrações na nossa agenda cultural. Nesta sexta é dia de forró no Bar da Nida, no Morro São Sebastião, em Ouro Preto. O Bom Tempo Trio toca às 9 da noite e promete agitar o público com ritmo nordestino. A entrada é franca. Em Mariana, também tem agito na noite de sexta, no Sagarana Café Teatro. A partir da meia-noite, tem show com a dupla mineira Martiniz, que traz o ritmo do sertanejo para o palco. Ingressos promocionais até às 11 da noite. No sábado, o Cine Vila Rica em Ouro Preto continua a mostra Volta ao Mundo Wizard. Às 4 da tarde, será exibido o filme espanhol As Aventuras de Tadeu. Logo em seguida, às 6 da noite, é a vez do filme francês Até a Eternidade. E às 8, começa o filme alemão A Vida dos Outros, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2007. Segundo informações da Federação das Empresas Juniores de Minas Gerais, a maioria dos empreendedores brasileiros tem entre 20 e 23 anos e faz cursos ligados à comunicação e tecnologia. Aqui na UFOP não é diferente. O TerraLab, laboratório para modelagem e simulação de sistemas terrestres, reúne estudantes do curso de Ciência da Computação, do desenvolvimento de produtos e serviços que aliam criatividade e modernidade. Veja na reportagem de Kellen Barros como esses projetos têm ajudado no futuro profissional dos estudantes. O mundo virtual que beira a realidade. Áreas do tamanho de cidades, reproduzidas em detalhes na tela do computador. Dentro do TerraLab, laboratório de modelagem e simulação de sistemas terrestres da UFOP, são desenvolvidos softwares que imitam com precisão as dinâmicas espaciais. Hoje, os projetos do laboratório são utilizados por empresas e instituições importantes, já que apresentam verdadeiras inovações no segmento. Para os estudantes é importante o contato com os padrões de qualidade, de processos que o mercado utiliza e a postura profissional que eles têm que adotar aqui, porque nossos parceiros, exigem cumprimento de prazo, exigem sistemas de qualidade. Um desses produtos é o TerraME. Por meio desse software, é possível simular em realidade 3D situações que podem ajudar no desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e aos impactos que podem ser desencadeados por ações do governo ou de empresas. Ele é utilizado no controle da dengue, na simulação do controle da dengue, na simulação meteorológica, para saber se pode ou não haver deslizamento de terra na Serra do Mar. Ele também é utilizado para medir a quantidade de CO2 que o Brasil emite e de que maneira que ele pode ou não afetar o aquecimento global. Outra ferramenta desenvolvida dentro do TerraLab é o GitGel, uma plataforma de planejamento territorial que auxilia prefeituras na gestão do município. O GitGel ele foi desenvolvido numa demanda que os municípios vão tendo já há vários anos, que é em relação à baixa eficiência tributária e à falta de divisão desses recursos para dentro do município. Então, ele foi desenvolvido com o objetivo de melhorar as receitas do município, agregar as receitas do município, diminuir os custos e promover justiça social dentro da administração pública. O planejamento e a concretização de projetos que se transformam em produtos aqui dentro do TerraLab vai muito além da idealização de sonhos dos estudantes de Ciência da Computação da UFOP. Hoje, grandes investidores e empresas podem se beneficiar com essas novas descobertas, além de ser um incentivo ao empreendedorismo. E foi com essa visão que Breno resolveu os problemas do pai no alambique da família. Ele criou o aplicativo Cachaça Gestor, que melhorou e muito o processo de produção da pinga. Nossa ideia é o quê? É justamente buscar controlar todo esse processo produtivo, passando desde o plantio da matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, indo até o posicionamento das vendas finais, Dessa forma, a gente busca, então, promover a regularização do mercado, que hoje em dia está muito alta, 90%, mais de 90% do mercado ainda é legal,
e aumentar as vendas do produto. O Conrado resolveu abrir a própria empresa e já se formou na universidade sendo dono do próprio negócio. Ele criou a startup Use Mobile, que desenvolve aplicativos para investidores. O principal objetivo dela era desenvolver produtos com qualidade e num curto espaço de tempo. Então a gente começou a atender desde um microempreendedor com uma ideia até uma empresa com um produto já consolidado. E para os que ainda estão na graduação, fazer parte do Terra Lab tem sido uma grande oportunidade. Eu tive a oportunidade de treinar os conhecimentos aprendidos em sala de aula, ter contato com clientes reais, o que me aproxima da realidade do mercado, e aprender um ofício dentro do laboratório, visto que o curso é muito teórico e são 3.300 horas e pouco aprofundamento em uma linha. E aqui no Terra Lab eu pude me aprofundar. E para conhecer todos os projetos do Terra Lab, acesse a página facebook.com/terralab.imp.fop. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.